Depois de uma série de condenações escritas ali por Isaías, vindas da parte de Deus, do capítulo 13 ao capítulo 23 de Isaías, condenações e sentenças sobre 11 nações, o profeta agora começou a escrever, a proclamar o julgamento que Deus faria a respeito ou sobre o mundo inteiro. Essa parte agora, do 24 ao 27, profere então esse juízo de Deus, como Deus vai executar o seu juízo. Antes foi a condenação, né? Ou antes foi a sentença, né? E agora é como Deus vai executar a condenação. Por isso que essa parte, algumas vezes, ou por alguns estudiosos de Isaías, chamam essa parte de pequeno Apocalipse, porque ele vai narrar como vai acabar o mundo, né? E eu boto entre aspas porque mundo aqui pode significar apenas aqueles povos ali em volta. Esse conceito de mundo, ele comenta aqui, ó, que o mundo inteiro, a palavra usada é Eretz, né? Eretz em hebraico diz que aparece 16 vezes no capítulo 24, e é difícil muitas vezes a gente saber o que quer dizer mundo, né? Todo mundo refere-se a todo o planeta Terra, refere-se a todas as pessoas de um determinado grupo, refere-se a todo o universo. Então, até no português, quando a gente usa essa palavra mundo, ou terra, no caso aqui, terra é o planeta Terra, é uma nação, é um país, é um grupo de pessoas. Qual é a referência? Então, muitas vezes, nós mesmos, quando usamos, não temos uma noção concreta do que é que está se desejando dizer no nosso linguajar do nosso dia a dia. Então, isso levanta algumas questões ou algumas dúvidas a respeito do que Isaías exatamente estaria querendo dizer. Mas, lembrando que Isaías, profeta, é simbólico, tem muito simbolismo. Muitas dessas coisas a gente talvez não entenda com bastante clareza, porque talvez tivesse mais significado para o povo daquela época do que para nós. Então, uma das ideias, como o nosso comentarista diz, é que poderia se referir a um país ou uma terra. A outra ideia seria um julgamento global. Na realidade, esses capítulos do 24 ao 27 descrevem julgamentos às nações, ali a uma coisa mais global, né? E esse julgamento acarretaria a destruição dos inimigos de Deus e a restauração do povo de Israel, tá? Lembrando aqui que o mundo conhecido também naquela época, ou pelo menos o mundo que eles conheciam, se limitava um pouco pelas informações que se tinham da época. Eu lembro que quando eu comecei a estudar história, acho que ainda era a 5ª série que chamava, agora é 6º ano, quando eu comecei a estudar história separado das outras matérias, um dos primeiros tópicos era o mundo conhecido. E para mim, eu entendia naquele momento que todo o mundo era apenas aquele, era a Europa e o norte da África. E aquilo ali só mar Mediterrâneo em volta. Só que a gente para perceber que essa era a cultura do povo europeu, dos portugueses, dos espanhóis, holandeses, enfim, aqueles que habitavam aquelas terras e que vieram descobrir aqui as Américas e a África. Não era todo mundo conhecido na realidade, porque se a gente for ver a história do Brasil, Pero Álvares Cabral, Vasco da Gama e outros navegadores, né, estavam buscando um caminho para as Índias porque haviam especiarias que vinham do Oriente. Então existiam sim culturas orientais, povos orientais, mas devido a pouca informação que se tinha na época, o mundo acabava sendo aquela vizinhança que um determinado país, que uma determinada terra tinha. É uma visão
limitada de algo que é muito mais global. Hoje a gente tem foguetes, tem viagens espaciais, a gente olha a Terra pelo lado de fora e vê aquela grande bola com várias terras, várias nações, a sua grandiosidade. Naquela época não se tinha Google Maps, né? Não se tinha fotos de satélite, não se tinha todas essas informações que temos hoje. A gente vê até curiosidade interessante, né? Josué manda as tribos percorrerem a terra para fazer um gráfico, que seria um mapa. Né? Então, são culturas que a gente precisa pensar e lembrar e entender que haviam certas limitações do entendimento do que era todo. Não que Deus não pudesse estar dizendo que iria acabar com o mundo todo, né? Porque o Apocalipse vem dizendo de desfazer os elementos. Aliás, o próprio Isaías vai falar também da destruição, do desfazimento da terra física, do ambiente físico como um todo, ok? Mas digamos assim, o que era mais iminente ali, mais evidente para eles eram aquelas nações que estavam ao redor de Israel e que faziam pressão ali de invasão, faziam pressão de tomar, de escravizar, de matar, né? Que eram as ameaças que se tinham entre reinos naquela época. Ok? Então, por isso que muitos intérpretes, como eu falei, chamam esse trecho do 24 ao 27 de um pequeno apocalipse, né? Porque ele descreve de forma similar aquilo que o livro de Apocalipse fala, de escatologia. Ele bota essa palavra aqui, bonita essa palavra, né? Escatológico ou escatologia é o estudo das coisas dos últimos tempos, como o mundo vai acabar. Que jeito que vai ser, o que tem que acontecer para acabar, como Jesus vai voltar, como o mal vai ser vencido, o juízo final e todas estas conclusões. E, na realidade, esse trecho atua ou funciona como uma conclusão da parte anterior. Se havia um julgamento, se havia uma condenação, como essa condenação vai ser executada. É o que esse trecho traz como uma conclusão, como e daí? Né? E daí é uma expressão que eu ouço bastante e é uma atividade, como se diz, um pensamento de gestão bem interessante. Né? Você faz uma reunião para discutir um determinado ponto. O problema é que essa reunião precisa terminar com o e daí. Então a gente discutiu, o que a gente vai fazer agora? Porque marcar uma outra reunião para continuar discutindo acaba não sendo produtivo. Então a reunião precisa levantar pontos sobre os quais a gente vai trabalhar. E se eu levantei sentenças sobre as nações, condenações sobre as nações, como essas sentenças serão executadas? Esse trecho aborda o juízo divino, mas aborda também esperança e restauração. E é esse o ponto que nós precisamos pensar. Deus trará ainda sobre nós, trará sobre esta terra o seu juízo. E aqueles que são seus filhos, aqueles que são sua propriedade, comprada e remida pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, serão salvos. Mas nós precisamos nos comportar como tal, nós precisamos agir como tal, nós temos uma missão a cumprir e precisamos cumprir essa missão. É a conclusão que nós precisamos tirar para os dias de hoje. E esse processo todo de agir como deve se agir, viver como se deve viver e fazer o que se deve fazer, chama-se santificação. Ou, como o nosso autor deu o título à lição, em busca da consagração. Como eu me consagro a Deus. Bom, essa é a lição de número 6, da revista Palavra e Vida, edição 84, a revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense, através do Departamento de Educação Cristã.
Está disponível lá no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar, é o site da Convenção Batista Fluminense. Lá tem Palavra e Vida, revista Palavra e Vida. Você pode baixar o PDF lá e acompanhar as lições conosco ou estudar na sua igreja, enfim, como você desejar fazer, ok? Essa revista tem por tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, então estamos estudando nesse trimestre, então, o livro de Isaías, e essa revista foi escrita pelo pastor Fábio Martins, as lições foram escritas por ele. Nossa lição de número 6. Como eu já disse, tem por tema Em Busca da Consagração, e o nosso texto básico está entre os capítulos 24 a 27 de Isaías. Como eu falei nas outras lições, eu sugiro a você que antes de estudar a lição, pare um pouquinho, leia todos esses capítulos. É uma leitura talvez um pouquinho mais demorada, não dá para fazer ela aqui. Eu vou ler os trechos ao longo dos comentários, mas não vou ler todos os trechos aqui no vídeo, mas é importante ter noção do todo. De novo, né? Eu escrevi, eu falei, alguém escreveu nos comentários. Eu entendo que Isaías é uma leitura densa, é uma leitura, vou chamar de pesada, mas é um pouco mais complicado, porque é um livro profético, todo livro profético é simbólico, e os símbolos não necessariamente nos falam com clareza. Já falei em outra aula aqui, né? Se daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, alguém achar um escrito do Saulo dizendo que eu mandei o link do vídeo do YouTube pelo WhatsApp para os meus seguidores, isso pode não fazer menor significado. Como não faria há, sei lá, 50 anos atrás, 50 anos não faria o menor significado. Nem internet existia, ou pelo menos não era propagada desse jeito, ok? Então, veja que são símbolos, são vocabulários, são coisas que pra gente fica pesado, mas talvez para aquele povo da época fosse bem claro o que ele estava dizendo, ok? Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro tópico, que fala o julgamento da terra, a destruição. A linguagem que Isaías usa a partir do capítulo 24 é uma linguagem pesada, é uma linguagem que fala de destruição, é uma linguagem que fala de assolação. A gente tem visto algumas tristes imagens a respeito das guerras que estão acontecendo. Creio que as guerras da Ucrânia têm sido até mais divulgadas, imagens e vídeos, até do que de Israel, a guerra contra Israel lá, de Israel. Mas a gente vê que no cenário de guerra tem destruição, né? Tem coisas destruídas, prédios demolidos, pessoas mortas. Por outro lado, a gente às vezes, infelizmente, vê algumas destruições feitas por catástrofes naturais. A gente, há bem pouco tempo atrás, viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente vê cenários tristes, cenários de destruição. E é esse cenário de destruição que Isaías vai falar ali no iniciozinho já do capítulo 24, vou ler os versículos de 1 a 6, Isaías 24, de 1 a 6. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlaguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então ele está descrevendo aqui um cenário em que Deus vai atuar na terra, no físico, no concreto, destruindo, devastando, transtornando toda a região como um castigo de Deus
por causa da desobediência, por causa daqueles que transgridem a sua lei. Juízos retributivos por conta do pecado do povo. Retributivo, retribuir, é um pagamento, coisa feia, né? Coisa triste. Imagino eu, Deus querer me pagar pelos meus pecados. Não vai rolar, né? Eu não vou sobreviver, não vai sobrar nada de mim, né? A importância da justiça e da moralidade nas sociedades. O que Isaías está dizendo é que todos os moradores daquele lugar são culpados. Mas por que são culpados? O que eu tenho a ver com o que os outros fazem? Olha, eu tenho muito a ver com o que os outros fazem, sabe? Porque eu estou na terra para ser sal e luz. Então, o meu comportamento, ele precisa confrontar os atos errados dos outros. Veja, eu não preciso dizer você está errado, mas ao fazer eu vou incomodar. Eu fazer tudo correto, eu vou incomodar. Por que você faz? Aí você fala, porque para mim está errado. Naturalmente você já está dizendo que para ele está errado também. Seja sal, seja luz, e isso é a nossa parte no tentar transformar a nossa sociedade, o mundo em que estamos. Não é a função da igreja, digamos assim, transformar os comportamentos, mas é uma consequência de pregar o evangelho. Entenda que ao pregar o evangelho e viver de forma correta, naturalmente eu vou ser sal e vou ser luz. Eu vou ser luz porque eu vou iluminar as trevas, eu vou ser sal porque eu vou dar um sabor todo especial e destacado ao alimento e vou fazer a diferença. Ok? Então, veja, a minha justiça, a minha moralidade, quando eu vivo em uma sociedade, é extremamente importante, porque eu influencio. Do contrário, eu sou influenciado. Do contrário, a sociedade imprime em mim a sua moralidade e a sua justiça. Ela imprime em mim a sua justiça quando ela torna coisas erradas como certas. E a gente começa a falar o que tem. Veja bem, a gente tem que analisar isso da forma cultural. Enfim, uma série de desculpas que a gente usa para aceitar. Quando a sociedade começa a trazer a imoralidade como moralidade, né, e a gente começa a não se incomodar com isso. E não se incomodar com o pecado é triste, porque a gente está aceitando o pecado. Não, ele tem a vida dele, ele faz o que ele quiser, tá? Ele faz o que ele quiser, mas eu não vou dizer que isso está certo. Ele tem a sua liberdade? Tem, vai fazer o que ele achar que deve fazer. Mas eu não posso, dentro da nossa comunidade de fé, admitir aquele comportamento como algo certo, ou como algo que não incomoda, ou como algo que não vai fazer problema, não vai trazer problema nenhum para a nossa comunidade de fé. Se a gente acredita na Bíblia, vale o que está na Bíblia. Certo é certo, errado é errado. E se é errado, a gente precisa chamar, conversar. Se você quer viver desse jeito, não está de acordo com a Bíblia, a gente não pode. Você pode continuar vindo à igreja, será bem-vindo, mas a gente não pode estar em comunhão como membros do mesmo corpo, porque você está em pecado. E a gente precisa ter essa noção, porque quando a gente não ressalta que a imoralidade da sociedade é imoralidade, nós estamos nos adequando a ela. Quando a gente não vê uma cena de imoralidade e se assusta com ela e se espanta com ela, ou se não sente o impacto daquela cena, nós estamos aceitando a imoralidade. E o Senhor não é parcial no seu julgamento. Veja que o versículo 2 fala que vai ser igual para todo mundo. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, ao senhor, à serva e à sua dona, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao credor e ao devedor. Vai ser igual para todo mundo. A miséria vai ser de uma forma globalizada. A justiça será
globalizada. Mas sabe o que é legal? Legal que quando a gente faz as coisas certas, quando a gente sabe que nós estamos corretos e nós... Não é que nós estamos sem pecados, que todos nós pecamos, mas nós não podemos viver no pecado. Eu vou pecar, sou imperfeito, mas eu preciso perceber que eu pequei, preciso pedir perdão pelo meu pecado, preciso corrigir o meu pecado. Eu preciso sair deste pecado que está me assolando e viver uma vida digna e correta perante Deus, ok? E quando a gente faz isso, povo de Deus, a gente vai louvar a Deus de qualquer forma, no meio da desolação ou no meio da calmaria. Os versículos 14 a 16 nos fala que o tempo de salvação estava próximo, a alegria dos justos. Isaías 24, do 14 a 16. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar. Ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar. Glórias ao justo. A terra será desolada? Tudo bem. Deus é justo e faz isso com justiça. Para nós, servos de Deus, isso não é problema, ok? O julgamento inevitável. Nós sabemos que o julgamento de Deus é inevitável. A Bíblia diz lá no Apocalipse que todos nós seremos, ficou feio, né? Todos nós seremos julgados. Todos nós compareceremos perante o juiz e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, aquele que fez errado dará conta do que fez errado a Deus. E eu, que aceitei o errado, darei conta disso a Deus. Não é criar problema, não é criar guerras, não é criar animosidades e inimizades por causa das coisas que estão erradas. Mas eu preciso, na amizade, no amor, no carinho e no respeito ao pecador, dizer a ele que ele é pecador, dizer a ele que ele não está correto, que Deus não se agrada disso. Jesus sentava com pecadores, ele ia ao encontro dos pecadores, ele não tinha inimizade com eles, mas dizia a eles o que eles precisavam ouvir. E é essa estratégia e esse carinho que nós precisamos pedir a Deus que nos ilumine. Versículos 17 e 18. No 17, a ruína dos transgressores, mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Olha o juízo, olha o julgamento, como seria terrível e inevitável. Covas, buracos. Cova é onde a gente cava para enterrar um defunto, Armadilha, olha que coisa triste. Ninguém escaparia do juízo. Imagina Deus caçando as pessoas, não tem como escapar. E o profeta proclamou seu julgamento como um terrível dilúvio, violento terremoto. Olha o 24, 18. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem. Tremem os fundamentos da terra. Terremoto e dilúvio, e chuvas fortes que vão trazer extermínio, vão trazer justiça a todos. Literalmente, a terra tremeria face à desobediência proposital. A gente lembra ali de Sodoma e Gomorra, como Deus trouxe juízo àqueles povos pelos seus pecados, Desobediência
proposital. Descrição do juízo do Senhor, então vem nos versos de 21 a 23, e ainda fala que os anjos que se rebelaram na eternidade ou em eventos passados seriam castigados, os reis da terra julgados e punidos, os luminares afetados de alguma forma. Vamos lá ler o 21 ao 23. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Eis que Isaías está falando de forma concreta que a terra vai se desfazer. Muito parecido na linguagem, não, mas o quadro que se pinta, vamos dizer assim, se delineia aí, dos elementos sendo desfeitos, né? E a terra sendo punida de forma que até os seus luminares, sol e lua, afetados. Né? Isaías estava proclamando uma destruição da terra física, a referência ali no 24 e 23. Deve ser o monte Sião celestial. Então ele fala de Sião no seu texto, o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E talvez para aquele povo ali ainda fizesse sentido a cidade de Jerusalém terrena e o monte de Sião terreno. Mas em Hebreus 12, 22 fala: mas tende chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal, a assembleia. Então veja que lá em Hebreus, já no Novo Testamento, já se tem um entendimento de que Sião e a Jerusalém não faria referência ao Monte Sião e a cidade de Jerusalém terrena, mas a cidade de Jerusalém celestial. Apocalipse 21, os 2 primeiros versículos: o novo céu e a nova terra, na visão de João, vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E lá no versículo 23, a cidade não precisaria nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então ele está falando de Monte Sião, Jerusalém. Jerusalém, a gente entende aqui que Isaías já estava fazendo referência a Jerusalém celestial. Talvez ele mesmo não entendesse essa dinâmica, talvez ele tivesse tido até uma visão semelhante a de João, sei lá, muitos anos antes de Cristo, mas o fato é que a profecia aponta para o Monte Sião celestial e a Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, né? Uma cidade tão brilhante que não necessitaria de sol, como disse ali Apocalipse 21, 23. A cidade não necessita de sol nem lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? E na sua sala do trono Deus vai assentar-se em glória diante dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, de acordo com o livro de Apocalipse, né? Lá no capítulo 4 tem descrição de toda esta cena vista por João. Ok? Aqui em Isaías ele não chega a falar disso tudo, ele fala do Monte Sião celestial, da Nova Jerusalém celestial e da glória de Deus iluminando a cidade sem a necessidade de sol e lua. Ok? O que este trecho nos ensina, e a gente não pode deixar de lado, é que o pecado não afeta indivíduos apenas.
o pecado afeta a toda a sociedade, a toda a comunidade. E por isso a gente precisa ter muita atenção. Nós copiamos as coisas dos outros o tempo todo. Tudo que todo mundo faz a gente copia. Eu já falei aqui das experiências que a gente teve no Sul, até em Campo Grande, que tem sotaques muito específicos. No Sul, inclusive, tem uma linguagem muito mais específica. Campo Grande também tem algumas palavras, mas no Sul é muito, muito carregado de vocabulário regional, e a gente começa a usar esse vocabulário, a gente começa a usar o sotaque sem nem perceber, sem fazer esforço. E da mesma forma como a gente faz isso, a gente copia as coisas, copia as atitudes da sociedade, copia as ideias que são propagadas, e a gente tem que ter cuidado. O pecado afeta não apenas indivíduos, mas a comunidades inteiras, e ele causa devastação e desolação, e a gente precisa refletir sobre as consequências das nossas ações, ok? No segundo tópico, ali já no capítulo 25, a vitória do Senhor, a redenção. Julgamento severo, descrito no capítulo 24. Negócio terrível, mas o capítulo 25 vai trazer uma mensagem de esperança e de redenção, porque Deus promete consolar e restaurar o seu povo, mostrando que há sempre uma oportunidade para renovação. E aí, ele já vem falando da graça, sabe? Se Deus nos dá oportunidade para a gente se arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, mudar as nossas atitudes, nós precisamos verificar isso. E aí o nosso comentarista comenta aqui, ou retrata, ele entende que o capítulo retrata pelo menos 3 bênçãos bem sugestivas. A primeira está ali até o versículo 5, né, a declaração da proteção do povo de Deus. Deus vai trazer justiça, e ele é justo. E se você é filho de Deus, não tem o que temer a justiça de Deus. Agora, se você está errado, meu filho, tem jeito não, tá certo? As forças do mal são comparadas a cidades que se opõem a Sião, cidade do Senhor, as quais seriam transformadas em ruínas. O sucesso de Yahvé sobre seus adversários resultará na conversão dos gentios. Então vamos lá. Versículos de 2 a 5, deixa eu ler para você. Isaías 25, de 2 a 5. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada, pelo que os povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Então, versículo 2. A cidade do Senhor seriam transformadas as cidades dos fortes ali, transformadas em ruína. Versículo 3, conversão dos gentios, que ele diz aqui que as cidades das nações opressoras te temerá. Versículo 4, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado das suas angústias. Veja que ele está fazendo um contraste de cidades grandes, fortificadas, com poderio militar, que vão invadir ou que estão ameaçando invadir o povo de Deus. Mas a fortaleza daquele que não tem esse poderio militar, que não tem essas cidades fortificadas, é Deus. Então foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Então eles podem bufar à vontade, porque Deus é o nosso muro. E isso vale para os nossos dias atuais. Quantas vezes nós passamos por problemas, por aflições, por pessoas que vêm nos perturbar, vêm nos afligir, vêm contra nós porque somos crentes, porque servimos a um Deus, ou porque fazemos tudo certinho. Isso incomoda bastante. A gente não faz para incomodar, a gente faz para fazer certo, né? Mas o bufo desses opressores são como mar batendo no muro, não é isso? Tempestade contra o muro, olha só.
e Deus é a nossa fortaleza. Quantas vezes a gente quer resolver as coisas pela nossa própria força e a gente esquece de quem briga por nós, a gente esquece quem é o nosso refúgio, a gente esquece de quem vai nos dar justiça. Não é homem e não é a nossa força que vai resolver as coisas, precisamos deixar nas mãos de Deus. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abrando o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado, os homens violentos serão silenciados. Talvez difícil para nós é deixar as coisas na mão de Deus, por causa da nossa necessidade, até a nossa arrogância de achar que vamos resolver as coisas pela nossa própria força. Mas a justiça é de Deus e a gente precisa lembrar disso e a gente tem que ter isso em mente, né? Homens violentos serão silenciados. A segunda bênção que ele fala é a provisão do Senhor com os seus, né? E aí ele começa ali no versículo 6 a descrever um banquete. Eu vou ler do 6 ao 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos bem velhos, bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações tragará tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja que o Senhor vai fazer um banquete nesse monte em que nós vamos nos refugiar. Na ilustração, na visão, banquete com coisas gordurosas. Imagina aquele churrasco bacana, né? Aquele churrasco gostoso. E destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está exposto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Volta ao Apocalipse aí, ó. Olha o Apocalipse sendo ali dizendo, né? A presença do Senhor, a visão do banquete. Veja, o banquete geralmente é dado em grandes festas. E para ter uma grande festa e um grande banquete, não se inicia o banquete sem que aquele que está dando a festa esteja presente. Eu não sei se você já participou de algum jantar comemorativo, uma festa comemorativa. Até tem os salgadinhos ali de repente nisso, mas enquanto o aniversariante não chega, enquanto os noivos não chegam, enquanto aquele que está promovendo aquela festa, né, seja uma festa de final de ano na empresa, enquanto os diretores não chegam, a coisa não está rolando ainda. A coisa começa a rolar quando aqueles que estão oferecendo a comida chegam. Então, um banquete é na presença do Senhor, é nosso Deus sentado conosco, simbolizando a alegria, a satisfação da comunhão com Deus, a importância da obediência e conversão genuína. E no 25, versículo 8, ele diz que aboliria a morte, né? Acabaria com a morte e estabeleceria uma comunhão pessoal e íntima com aqueles que amam. Lembra que a morte eterna é a distância eterna do homem a Deus, porque quem for para o lago de enxofre vai ficar eternamente lá. Então a morte é a separação entre Deus e o homem. É a morte que o homem conseguiu para si quando pecou. Quando Adão pecou, a morte, a separação entre ele e Deus, né? Lágrimas de dor e de tristeza removidas, alegria imensa estabelecida de maneira contundente. E a terceira bênção, o que aguarda os adversários de Sião. Por um lado, o povo de Deus vai estar lá num banquete, no monte de Sião, na presença do Senhor, né? E por outro, os inimigos do povo do Senhor, representados aqui por Moabe, serão pisados como palha. Versículos 10 e 11. Porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe
Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Ai, ai, ai. No meio disso estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Então veja que ele fala aqui que aqueles, os inimigos do povo de Deus, representados aqui por Moabe, lá no Apocalipse vai falar dos inimigos, dos reis da terra, dos poderosos, né? Serão pisados como palhas. E me chama a atenção no esterqueiro, onde tem esterco. Que coisa terrível. Os inimigos, mas por Deus, não por nós, né? A justiça é dele, é ele que faz justiça, e é isso que você precisa entender, que a gente não pode ficar gastando tempo, a energia em buscar justiça para nós. Primeiro, porque não somos nós que fazemos justiça. Segundo, que ele vai fazer no final, então deixa ele fazer. Se você sabe que alguém vai fazer um trabalho, por que você vai meter a mão para fazer? Não, vai gastar energia à toa, deixa o outro fazer. E esses inimigos de Deus serão abatidos no seu orgulho exagerado. Você pode ver que aqueles pecadores, aqueles que trazem a iniquidade, fazem com uma forma orgulhosa. Sentem orgulho nisso. Sentem orgulho, olha, eu roubei, eu fiz, eu aconteci, eu enriqueci. E Deus fala que eles serão, seu orgulho será abatido. No meio disso estenderá eles as mãos, como as estendendo o nadador para nadar. Sabe aquele, né? Eu não nado não, mas a gente vê a força, a vigorosidade que o nadador coloca as suas mãos à frente para nadar, né? E quanto mais forte ele faz isso, mais rápido ele faz e ganha as competições de natação, né? E ele tem orgulho daquilo que ele fez. Sim, quem ganha uma competição sempre tem orgulho. E diz que o Senhor abaterá a altivez, o orgulho, né? Não obstante, ou seja, independente da perícia das suas mãos. Podem ser grandes exércitos, carros de guerra, pessoas poderosas com todo o poder e as ferramentas na mão. Deus abaterá. Deus abaterá tudo isso, e essa é a terceira bênção, o que aguarda os adversários do povo de Deus. Deus hoje oferece a nós um relacionamento pessoal com Ele mediante a fé em Cristo. Naquele tempo não se tinha, ou se tinha ali no livro de Emanuel, notícia de Cristo, mas não se tinha ainda Cristo. A coisa ainda não tinha acontecido desse tempo, dessa forma. Mas hoje já aconteceu. Romanos 3, 21, 22 diz lá, a justificação pela fé em Cristo, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justiça mediante a fé em Cristo. E nós temos acesso a essa justiça. Aqueles que confiam têm a promessa de um dia verem Deus face a face. 1 João 3, de 1 a 3, Deus é eterno e é santo, seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Deus é santo, e seus filhos também precisam ser santos. E um dia veremos Ele face a face. E para ver Deus face a face, precisamos estar puros, precisamos ser purificados, porque a presença de Deus consome todo o pecado. Então eu não posso correr risco de estar na presença de Deus impuro. Ok? Terceiro tópico, libertação do povo de Deus, a salvação. E aí vai se estender pelos capítulos de 26 e 27. Né? E esses dois capítulos registram a
Confiança é um cântico de confiança na proteção do Senhor, né? E o amor, no capítulo 26, um cântico de confiança na proteção do Senhor. No capítulo 27, o amor de Yahvé, o amor de Deus, na salvação concedida a seu povo. Povo de Deus irá entoar um cântico celebrando o livramento de Deus. O Senhor havia livrado e dado vitória, e ele era digno de confiança. Versos de 6 a 9. A vereda, o pé a pisará, e os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que é justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ok? Isaías meditava sobre esse grande dia, ele fez uma oração. Tem uma oração de Isaías do 11 ao 18. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Deus é que trabalha por nós. Senhor, ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhe fizeste parecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os que confiam na terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos de dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Não importa o que nós tentemos fazer, nós não vamos trazer nada à terra. Né? O livramento, a justiça é de Deus, a vitória é dele, e nós temos que ter confiança nas obras dele, entregar na mão dele as coisas pelas quais precisamos que sejam realizadas. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. E é aí que está a grande virtude. Apesar de tudo que acontece no mundo secular, ou na vida do dia a dia, todas as injustiças que acontecem, a justiça é de Deus. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que dar a ele o espaço para ele trabalhar. Aliás, se eu não der espaço para ele trabalhar, é perda de tempo, porque eu vou gastar energia, ele vai fazer depois. Diante dos inimigos de Deus, a gente se vê indefeso. Mas quem prometeu livrar-nos, né, foi Deus. E ao seu tempo ele vai fazer. Ele bota aqui 3 temas que se destacam já no capítulo 26, a confiança de Deus, em Deus, manifestada na convicção que o Senhor é a fortaleza e proteção, está ali no versículo 1 ao 11, a paz duradoura dirigida àqueles que nele confiam, porque quando a gente resolve as coisas, a gente parece até que resolveu, mas a solução pode ser temporária, e a ressurreição e libertação prometida em eventos futuros. Já no capítulo 27, registra a salvação próxima de Israel. Existe até um debate ali, porque ele fala do Leviatã, no 27:1, né? E poderia ser uma divindade canaanita, ou apenas uma referência a descrever a ocasião que Deus vai destruir definitivamente o mal. Leviatã, ali grandes feras do mar são descritas lá em Jó 3:8 ou 41:11, comparado a um crocodilo. No Salmo 74:14, matar o Leviatã
era uma grande conquista. Aliás, na versão que eu leio aqui, 27:1, ele fala de: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então, Leviatã aqui é um monstro, e há simbolismo aí de algo poderoso que nos impinge sofrimento. Deus nos libertará de tudo isso. E os capítulos então 26 e 27 revelam esperança e restauração final e libertação. A vitória de Deus, não nossa, sobre as forças do mal, e a nossa redenção em cima disso tudo. Então esse pequeno apocalipse, partindo para a conclusão, tempo avançado, né? E de Isaías nos remete então a lembrar a necessidade de viver de forma consagrada, entregando a Deus, entregando nas mãos de Deus a justiça. O julgamento é dele, a justiça é dele. As pessoas e as situações que nos, nos imprimem problemas, injustiças, serão julgadas por Deus, e ele vai resolver todas essas coisas. Cabe a nós acreditar e confiar na promessa de vitória dele. Para pensar e agir, será que eu tenho estado atento ao meu testemunho nas minhas escolhas e decisões perante a minha sociedade, a comunidade que eu vivo? Será que eu estou comprometendo as pessoas quando eu tomo decisões erradas e eles entendem que aquilo que eu estou fazendo errado está certo, né? Que a sociedade diz que não tem nada a ver, eu digo que não tem nada a ver, né? Eu posso dizer que são evidentes na minha vida os aspectos que me qualificam como redimido de Deus de uma forma mais simples. As pessoas têm enxergado luz e sal na minha vida, né? Ou não? O dia do juízo se aproxima. Você está preparado? Eu estou preparado para encontrar Cristo, eu estou purificado, eu estou correto, eu faço as coisas da forma que Deus quer, eu busco servir ao Senhor, eu espero nele pela sua justiça. Que Deus nos ajude, porque é um grande trabalho a fazer. Mas nós precisamos ter certeza da nossa santidade, da nossa salvação, sim, mas precisamos trabalhar a nossa santidade, nos consagrando a Deus cada dia mais e mais.